Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos falar do assunto maravilhoso, do assunto poderoso, sobre que todo cristão deve ter uma vida desta forma. Uma vida onde que nós somos fascinados por Deus, né? Uma vida onde que nós realmente buscamos a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas sim por aquilo que é a sua presença, que é estar presente a Ele, que é estar andando com Ele. Então, nessa noite nós vamos mostrar um pouco e buscar entender e andar e ter esse entendimento de buscar a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar em si, mas sim por estar buscando a Deus, por querer a sua presença, de estar no ambiente aonde que nós sentimos a presença do Espírito Santo, aonde nós somos movidos pelo Espírito Santo, né? A humanidade em si, ela foi criada para buscar a Deus. Se nós entendermos isso, que nós somos criados para ter um relacionamento, estar buscando a Deus, o adorando, o louvando, o engrandecendo o seu nome, as coisas começam a ter uma direção de nós termos um pai aonde que ele se preocupa conosco, aonde que ele quer ter um relacionamento, mas nós muitas vezes preocupados com o nosso dia a dia não temos, não temos deixado um tempo para buscar realmente a presença de Deus, e nós precisamos buscar a presença de Deus. Não por aquilo que Ele pode nos dar e que nós podemos receber por Ele, mas sim por estar com Ele, de querer estar na Sua presença, no ambiente aonde Ele tem, no ambiente da Sua glória, no ambiente onde que nós somos movidos pelo Espírito Santo, no momento onde que nós somos ensinados pelo Espírito Santo, no momento onde que você se entrega em louvor, em adoração. Desde o princípio o Senhor procura ter o quê? Um relacionamento com o homem, com a humanidade, e colocou esse desejo em nosso coração. Se nós pensarmos isso, que Deus colocou esse desejo em nosso coração, nós começamos a analisar e ver que o desejo de buscar a Ele mesmo colocou no nosso coração, de ter um relacionamento, de buscar a Ele, mas nós muitas vezes, pelo dia a dia, não deixamos ter um tempo de como é que eu vou falar o termo correto? Um tempo de duração, deixamos apenas 5, 2, 3 minutos em momento de oração. Mas nós temos que entender, para se relacionar com alguma pessoa, nós precisamos deixar um tempo um pouco maior, um tempo mais amplo, né, para você conhecer essa pessoa, e o relacionamento é montado dia após dia de convívio, e Deus ele só quer ter um relacionamento com você, porque o apóstolo Paulo também ele declarou nas suas cartas que tudo perde o valor diante da sublime e magnificência do Senhor Jesus Cristo. Então, se você pensar aqui assim, esse jornal que eu vou deixar de assistir, essa rede social que eu vou parar de ver esse vídeo, ou essa série que nesse momento eu não vou assistir, posso assistir em um outro momento, você colocar isso diante de Jesus, estar diante da presença de Jesus, você vai ver que todas essas coisas elas se perdem o interesse é perdido. Por que esse interesse é perdido? Porque você vai estar com aquele que te completa, aquele que te ensina, aquele que, como Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós na cruz, para que através dele morrer por nós na cruz e ele ressuscitou no terceiro dia, nós também possamos ressuscitar juntamente com ele no terceiro dia. Que aonde que Satanás tinha vantagem sobre as nossas vidas, através dos nossos pecados, foi tirada a vantagem dele quando Jesus morreu na cruz e pendurou e cravou, né, melhor falando, a lista de dívida que tinha sobre nós na cruz. E isso é muito importante para nós como filhos de Deus, estar buscando Ele. Quando mais nós buscamos ter um relacionamento com Deus, mais se faz necessário buscar uma maior profundidade de relacionamento. Esse anseio só pode ser suprido na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor
E a palavra fala que o Senhor encontrou em Davi um coração segundo o seu coração. E por que você acha que Deus relata isso? Que ele encontrou, que o Davi foi um homem segundo o seu coração. Se nós olharmos o texto de Salmo, capítulo 27, verso 4, você vai notar o desejo e o anseio que Davi tinha para estar na presença de Deus. Então você vai ver ali o relato: a única coisa que peço ao Senhor, o maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Você pode notar ali nesse verso aqui de Salmo, no Salmo 27, que você vê que Davi desejava viver na casa de Deus, não por ser um lugar melhor materialmente do que a sua casa, mas porque nada se comparava à presença daquele que ali habita. Ele queria estar morando na casa de Deus porque ele queria estar na presença de Deus. Ele queria estar juntamente com Deus. Ele queria contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, estar ali perdendo o seu tempo, vivendo de forma exclusiva no templo do Senhor, juntamente com Deus. Esse era o desejo de Davi. Esse era o desejo. E nós temos que ter esse mesmo desejo de estar diante do Senhor, de ter o interesse de estar o adorando, de estar em todo o tempo buscando Ele e adorando, e querendo estar na presença dEle, não pelo bem que Ele pode fazer para nós, mas sim por estar contemplando a sua glória, por estar contemplando o seu poder, a sua magnificência sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Não pelo interesse, mas sim por estar junto com Deus, por poder contemplar Ele, por poder contemplar o que diz a sua palavra, porque Ele é grande, que Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano e Ele nos ama. Então o que nós podemos fazer diante disso? Ou deixamos as coisas de Deus de lado, ou vamos fazer as coisas do mundo. Não podemos trocar a presença de Deus por leves momentos diante dessa terra, das coisas mundanas. Não, nós temos que trocar, sim, trocar o mundo pela presença de Deus, trocar os tempos nas redes sociais por estar andando em comunhão com Deus, por estar ansioso pela presença de Jesus Cristo, por estar ansioso, estar mergulhado na presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o seu momento de louvor e o seu momento de adoração é onde que você vai conseguir respostas para alguns problemas que você possa estar vivendo, de umas dificuldades que você quer passar. Mas se você não busca a presença de Deus, não busca estar no relacionamento, como é que aquele que sabe todas as coisas não vai te direcionar? Como é que ele vai te direcionar para o lugar correto? E às vezes ficamos pensando, pulando de lugar, de situação em situação, e nada muda, passa ano após ano. Porque muitas vezes só vamos em busca de palavras, de algumas palavras direcionadas, de profecias. Não que seja ruim, mas as profecias vêm somente para confirmar aquilo que o Espírito Santo já falou na sua vida, que já te ministrou você no particular. Por isso que a palavra fala, às vezes, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, e aquele que vem em secreto te recompensará. E esse que te recompensará, ele vai dar as diretrizes, ele vai dar os direcionamentos sobre a sua vida. Então temos que pensar, ou nós queremos viver um relacionamento verdadeiro e duradouro com Deus, ou vamos viver por ventos de doutrina. E não temos que viver por ventos de doutrina, temos que viver pela palavra, ser guiados na palavra, ser ensinados na palavra, meditar a palavra.
Porque ventos de doutrina, se não tem a base bíblica, se não tem Jesus, não tem a base bíblica, só são ventos de doutrina. Porque ninguém pode, sobre o fundamento que foi feito por Jesus Cristo, ninguém pode criar algo sobre esse fundamento. São as verdades da palavra. Ninguém pode mudar a seu bel prazer e pensar, não é bem assim que a palavra fala. Não, o que a palavra fala ali, o que está escrito. É nós aceitarmos e vivermos a grandiosidade da palavra de Deus. Nós temos que estar mais ansioso, estar na presença de Deus, do que o pregador que se despontou agora. Não que o ministro não vai trazer uma palavra edificante, mas nós temos que ansiar estar na presença de Deus antes de qualquer outra coisa. Nós temos que ansiar, ter anseios de estar na presença de Deus, de estar orando, de estar buscando a presença de Deus, como Davi, que ele ansiava estar na presença de Deus. Que nós temos que ansiar e ter uma comunhão com o Espírito Santo, ser guiado por Espírito Santo, não ser guiado por ventos de doutrina. Amém, queridos? Amós 9, 11 a 12. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom, e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. O Senhor, através do profeta Amós, declara o que sentia falta dos dias de Davi e queria de volta nos dias de Uzias. Era o tabernáculo que Davi construiu. Esse tabernáculo não era apenas uma tenda simples, com a Arca da Aliança no meio. O que Deus queria era o que um dia aconteceu ali. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. E os levitas ficavam na tenda 24 horas, por 7 dias por semana, em volta da arca, adorando o Criador. A música se tornou parte do culto do Senhor. Aleluia! O que Deus quer restaurar é mais do que um formato de um culto. É adoração. Até porque depois desses upgrades dados por Davi, quanto à adoração, a coisa evoluiu mais ainda. Lembre-se de que Jesus está falando com uma mulher samaritana e anunciando a chegada de um novo tempo. E ele disse, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Deus não quer liturgias de como devemos adorar, de como devemos estar na presença dele. Ele quer realmente que pessoas como eu e você o adorem em espírito e em verdade, como diz em João 4:23. Ele quer pessoas que o adorem sem reserva, sem se preocupar, não com uma liturgia de uma igreja, não com métodos para persuadir pessoas com cultos, com formas de louvor, de adoração, com uma estrutura onde que luzes apagadas, solta fumaça, faz esse evento para que eles possam pensar que a glória de Deus está presente, para que eles possam, o seu sentido possa ajudar. Não, é que nós temos não que adorar pelos nossos sentidos, mas em espírito e em verdade. E é isso que está faltando em nós hoje em dia, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Tanto na adoração dentro de um culto, e tanto quando nós estamos no nosso quarto com a porta fechada, ali nós também temos que adorar a Ele
em espírito e em verdade. Para que nós possamos saber, para que nós podemos entender o que Deus quer e se entregar a uma adoração sem reservas, sem se preocupar com o que o outro vai pensar, com o que a outra pessoa vai pensar e que está do teu lado na igreja, mas sim adorar a Ele, ao único que deve ser adorado, sem nenhum tipo de reservas, e adorar em espírito e em verdade. Lembrando, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim porque nós queremos estar na presença deste Deus maravilhoso, desse Jesus poderoso e do Espírito Santo de Deus. E o que você está procurando? E o que Deus está procurando? Deus procura verdadeiros adoradores. E não a verdadeira adoração. E não o verdadeiro formato de adoração que algum ministério de louvor fez. Ele quer algo que somente nós, os adoradores, podem dar. Não um formato, não uma liturgia, mas sim o quebrantar de um coração, o derramar de lágrimas chorando porque está na presença de um Deus poderoso, de um Deus que nos ama, de um Deus que se preocupa com aquilo que nós estamos passando, um Deus que deu aquilo que era o melhor dele para nós, que foi Jesus Cristo, o seu Filho. O diferencial é o coração, o que fazemos, o que Deus pediu que fizéssemos. Seja adoração por meio de ofertas ou louvores, o Senhor deseja uma declaração por trás do ato. O anseio de valorizá-lo, o anseio de buscar, o anseio de estar com Ele, o anseio de se entregar sem reservas, uma entrega sem limites, de olhar, Senhor Deus, agora é só te adorar, eu só quero te adorar, eu só quero estar na sua presença e se derramar na presença de Deus. O maior mandamento está em Marcos 12:30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Um dos maiores mandamentos são em Marcos 12:30. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E aí, como é que você tem adorado a Deus? Com todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força? Você tem realmente adorado esse Deus? Por acaso Ele não é merecedor de toda adoração? Não importa o momento que nós estamos vivendo, mas Ele não é merecedor de toda adoração sobre a sua vida? Tenta fazer um reflexo rápido nesse momento. E faça um reflexo, aquilo que você já viveu na presença de Deus. E aquilo que Ele tem feito no presente sobre a sua vida. Ele não é merecedor dessa adoração? Por acaso? Eu creio que é. E o que nós podemos fazer? Temos que nos entregar sem reservas. Queridos, Deus quer ser o mais importante. Não porque Ele precisa ser o mais importante na sua vida, mas porque, se não dermos a Ele esse lugar, jamais nos doaremos a esse relacionamento como deveríamos. Porque quando nós colocamos a Deus, os momentos que nós estamos com Deus, como o mais importante em nossas vidas, e olhando por essa ótica, quando queremos dar a Deus o mais importante, que é estar com Deus orando, buscando, adorando a Ele, quando nós começamos a entregar isso, de estar na sua presença, doarmos o nosso tempo para um relacionamento a Deus, você vai começar a ver que aquilo que você precisa, os direcionamentos para a sua vida pessoal, profissional, ministerial, você começa a receber de Deus, começa a receber do próprio Espírito Santo.
Você vai ver que Deus ele simplesmente quer um verdadeiro adorador. Quando existe, né, uma busca intensa pelo Senhor, todas as outras coisas perdem a importância. E a mutualidade divina acontece. Deus se aproxima. Então quer dizer, pastor, que quanto mais eu buscar a Deus, mais perto eu vou estar. Isso mesmo, querido. Quanto mais você buscar direcionamentos, mais você buscar ter um relacionamento, mais Deus vai lhe proporcionar isso sobre a sua vida. Então nós temos que entender que temos que buscar esse Deus, que precisamos buscar esse Deus. Porque quanto mais estamos com sede dele, mais quando nós precisamos, mais quando estamos com sede desse Deus, mais ele quer chegar perto, mais ele quer andar, mais ele quer chegar perto, para ter um relacionamento sobre as nossas vidas, para ter um relacionamento sobre a nossa vida, para nos ensinar coisas que ainda não sabemos e temos que aprender. Então precisamos buscar a Deus de forma mútua, de forma que a mutualidade divina aconteça, que quanto mais nós buscamos, mais ele se achega junto a nós e nós sentimos o mover do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor, ele sempre desejou a comunhão com o homem. É possível adorar a Deus sem ter um coração correto, mas o próprio Deus Celeste classifica isso como uma adoração inútil, porque foge daquilo que ele espera. A adoração inútil não traz junto a si um coração adorador. Esse era o diferencial do tabernáculo de Davi. Ele desejava construir para o Senhor um templo glorioso. Ficava incomodado de morar em uma casa melhor materialmente do que a casa de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 17, do 2 ao 6, através do profeta Natan, Senhor perguntou: quando foi em qualquer momento que eu pedi por isso? Não que a casa do Senhor não estivesse... como eu vou falar, aqui é só até essa parte, eu não pedi isso. Não que a casa do Senhor não viesse a ser construída, mas porque assim como Deus não quer adoração, e sim um adorador, assim ele nunca quis casa, e sim o que ele quer, o que lhe seria oferecido lá. Então, explicando esse texto, explicando essa parte, ele não quer simplesmente um templo aonde que ali vai ter adoração. Ele não se interessa com isso, com o templo, com a estrutura. Ele quer os adoradores que estão dentro do templo, que possam o adorar em espírito e em verdade. E às vezes precisamos, nas igrejas, adorar a Deus em espírito e em verdade. Buscar uma adoração de uma forma onde que ficamos sem reservas diante daquele que nos conhece, que é Deus, que é o Espírito Santo. Precisamos adorador, com toda a simplicidade da tenda. No Salmo 27:40, Davi declara, no 27:4, a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Era isso que Davi queria, e é isso que Deus quer sobre as nossas vidas, que nós, quando formos para a igreja, que nós vamos para a igreja sim, mas que vamos com o coração de contemplar a beleza do Senhor, de contemplar, de meditar, de adorar, de buscar a face do Espírito Santo, de buscar a Deus sem reservas, e é isso que nós precisamos. Não precisamos ir na igreja para simplesmente fazer um rito. Simplesmente, eu vou lá porque tem pessoas legais, porque tem pessoas que eu conheço, e eu vou lá porque é um ambiente legal. Não, precisamos ir, não pelas pessoas, mas sim porque Deus vai estar presente naquele lugar e eu quero adorar a esse Deus.
sem reservas, eu quero adorar em espírito e em verdade. É isso que Deus quer sobre as nossas vidas, e nós temos que pensar em Deus. Não que eu não vou fazer amizade, que eu não vou andar com pessoas ali dentro, que eu não vou andar com as pessoas, conversar. Não, mas quando começar o louvor, quando começar a adoração, você o adorar realmente, esquecer das coisas que ficaram lá para fora, das coisas que você não pode resolver naquele momento, mas adore a Deus. Busque, seja algo poderoso na sua vida, o querer estar sempre na presença de Deus. Porque Deus, Ele quer o adorador. Não quer a estrutura, Ele quer o adorador, e precisamos voltar a ser os adoradores. Não ir a lugar X e a Y porque são lugares majestosos, mas sim precisamos ir a lugares porque ali há o Espírito de Deus, ali há adoração, ali há louvor, ali há poder de Deus. É isso que temos que viver. É necessário que Cristo seja a nossa prioridade. Davi fala: uma coisa eu peço ao Senhor. A presença de Deus era tão real que todas as outras coisas perdiam a sua importância. Tudo perdia a importância. Para Davi, a coisa mais importante para ele era estar na presença de Deus. Não eram os problemas do reino, não eram os problemas com o povo. Ele queria estar na presença de Deus. E nós hoje se preocupamos com estruturas, com lugares, com isso, mas nós esquecemos de ver o essencial. Se ali há Espírito de Deus, se ali há mover, se ali há uma adoração a um Deus verdadeiro. Se não há adoração para as pessoas, para os líderes dali. Porque temos que estar num lugar onde nós adoramos ao único Deus que deve ser adorado. Nós podemos ver ali, quando Jesus fala para Marta, em Lucas 10, do 41 ao 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E o que você tem escolhido? Você tem escolhido o que Maria escolheu, estar aos pés, o que está aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus? Ou você está preocupada com os dias, com as coisas, como Marta? Se preocupando com o que vai acontecer, com o que não vai acontecer. E Deus está falando nessa noite que você não se preocupe com as coisas. Mas sim que você volte aos pés dele. Que você volte à adoração. Aquilo que você fazia anteriormente. E você deixou de fazer pelas preocupações. Ele quer você adorando em espírito e em verdade. Ele quer você adorando Ele sem reservas. A preocupação pode vir, mas no momento que eu vou buscar a Deus, eu tenho que buscar a Deus como Maria. Não como Marta, que as preocupações do dia a dia estão sobressaindo o momento de estar na presença dEle. A loucura do dia a dia está sobressaindo a presença de Deus. E tem que ser ao contrário. No momento que eu chego na presença de Deus, a loucura do dia a dia, as preocupações do dia a dia ficam para fora. Porque eu quero ser como Maria, estar aos pés de Jesus e o adorar, e o louvar, e engrandecer o seu nome. E é isso que é o mais importante para nós. Apenas uma coisa é necessária. Deus se torna tão importante que o resto perde sua importância. Davi pede ao Senhor que viesse morar em sua casa todos os dias. Essa oração reflete a prioridade e dependência de Deus para alcançar aquilo que não conseguia sozinho. E nós às vezes se achamos autossuficiente. Davi nessa época já era rei. Ele tinha um reinado, era poderoso, tinha um exército poderoso, era muitíssimo rico.
Mas o que ele queria de fato era estar na presença de Deus. Até para viver aquilo que ele planejou sobre a sua vida, é necessário a sua graça, é necessário nós estar na presença de Deus. Davi, ele simplesmente não importava, ele tinha tudo o que ele precisava, mas o que ele não largava a mão era de estar na presença de Deus. E muitas vezes nós largamos a presença de Deus pelas preocupações. Mas Deus, ele quer o quê? Que nós o adoramos. Davi, ele não só orou, mas estava determinado a buscar essa uma coisa. Há uma responsabilidade daquele que deseja a busca em uma ferramenta de aproximação a Deus. É uma decisão e também uma atitude de coração. Em Jeremias 29:13 fala: e vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E aí? Como você tem buscado a Deus? Tem buscado como o profeta Jeremias falou no 29:13, se vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É de todo o seu coração, é do seu coração, de toda a sua vontade, de todo o seu querer, ser algo mais forte do que as suas próprias vontades sobre fazer qualquer outra coisa, do que estar na presença de Deus. Quando você fala assim: eu quero te buscar com todas as minhas forças e com todo o meu coração, vocês vão achar, nós iremos achar. Nós iremos achar. A ambição de Davi pela casa de Deus não é porque houvesse algum atrativo que não fosse a presença de Deus. O Senhor deseja uma busca com o coração no lugar certo. Que haja um anseio por sua presença. Para contemplar a beleza do Senhor, Davi entregava em um lugar uma dimensão espiritual de fascinação. A busca de Davi, assim como deve ser a do crente em Jesus, é procurar conhecer a Deus e Ele mesmo se revelará ao homem. Busque a Deus, busque incessantemente a Jesus Cristo, tente conhecer nas Escrituras, na oração em línguas, no louvor. Busque a Deus, busque, e Ele mesmo se revelará a ti. Ele mesmo se apresentará. Em Romanos 1:20 fala: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que ele fez. Salmo 19:1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Hoje apenas só buscamos a Deus e paramos de sondá-los. Enquanto os antigos santos buscavam a Deus, o encontravam e continuavam a buscar mais e mais, mais e mais. Cada vez que os antigos procuravam, daí você olha os antigos profetas, pastores, pregavam, muitas pessoas sendo salvas, muitas pessoas sendo curadas, ministros orando, ressuscitando mortos. Você olha, uau, acontecia tudo nesse tempo, tudo isso nesse tempo, porque não acontece nada, porque esses antigos, eles buscavam a Deus incessantemente, estavam buscando, sempre buscando, e quando achavam, continuavam buscando, porque eles não queriam se apartar da presença de Deus. Mas nós muitas vezes trocamos a presença de Deus por qualquer coisa. Esta é a realidade. É que nós temos que mudar o nosso pensamento em buscar incessantemente a presença de Deus. Daí sim, você vai ver os milagres dos heróis da fé, que é relacionado. Tem livros falando sobre eles. Os milagres, o mover que existia quando eles pregavam. Porque quanto mais eles conheciam a Deus, mais eles buscavam a presença. Entrar no quarto e fechar a porta para falar com Deus desenvolve a intimidade. A intimidade envolve conhecimento profundo de quem Ele é. Oh, querido, o seu coração,
que o seu e o nosso coração seja tomado por uma fascinação cada vez maior por Jesus Cristo. Que uma santa obsessão por Cristo se aposse da sua e da nossa vida. Que nós possamos ter uma fascinação, uma obsessão de estar na presença de Deus. E é isso que nós precisamos estar buscando de forma incansável. E só desta forma que nós vamos ter os mesmos resultados aplicados que os heróis da fé tiveram. Mortos sendo ressuscitados. Enfermos sendo curados. Somente assim, quando começarmos a buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Amém, queridos? Estamos terminando, vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai, por esse momento onde que nós estamos aqui te adorando, por esse momento onde que nós estamos entendendo, Pai, o que o Senhor quer sobre as nossas vidas, Pai, que nós possamos aplicar, Senhor Deus, sobre as nossas vidas o que foi falado aqui, Pai, que realmente nós se tornemos homens e mulheres de Deus fascinados por estar na sua presença. Que o nosso desejo maior é estar em sua presença, é te buscar face a face, é estar te adorando, Pai, sem reservas, Pai. Que nós deixamos as coisas, as nossas preocupações de lado e fechamos a nossa porta, Pai, do nosso quarto. E ali, Pai, te buscaremos, te adoraremos, Pai, e ali entenderemos, Pai, o que o Senhor quer sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que entrou nessa live, abençoa cada um que vai ouvir essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sobre aquele que precisa de uma porta de emprego excelente, abra, Pai. Aquele que precisam de clientes, Pai, envia clientes para os seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, e aquele que precisa de uma cura, Pai, do seu corpo, Pai, eu declaro que já está curado em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Amém, queridos? Desejo uma boa semana, uma semana poderosa sobre a vida de vocês. Esperamos vocês até a próxima quarta-feira, às 8 da noite, no canal da Igreja Souza. Um abraço, tchau, tchau.